do equívoco. Então, alcoolismo, os abusos emocionais, a violência e o isolamento. Filho de alcoólatra é alcoólatra assim. Ou seja, é muito interessante que essas amigas minhas, o que eu falei que não está com depressão, né? E eu comecei a entender, ela falando algumas coisas, ela cria 16 cachorros. O dinheiro dela é para ração, para essas coisas. Ela é fisioterapeuta, né? E aí ela disse, eu não posso ver um cachorro machucado na rua. Eu pego, trato, cuido, termina dentro de casa. Quando ninguém adota, mas o quê? É uma coisa dela, sabe? Nisso ela está colocando tudo aquilo. E ela falando que ela foi divorciada, ela falou algumas coisas. Eu disse, minha filha, vamos falar bem sério? Vamos assim, falar bem assim, porque estava eu e as duas. Eu disse, a gente se formou juntas, uma equipe, então a gente está à vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você, seu pai não era alcoólatra, se era, por isso que você está assim. Porque você é alcoólatra assim, que é mesmo, ela entendeu, ela não é crente, mas ela entendeu, porque o comportamento dela é o que? Como consequência do alcoolismo. A seco, professora. Mas a seco porque não toma o álcool. Ele é alcoólatra. Ele diz, não, veja bem, o alcoólatra ele não tem um comportamento próprio. Ou ele é agressivo, ou ele chega bêbado e vai dormir, ou ele é inconveniente, né? Ou ele fica chorando demais, no outro dia se arrepende. Isso não é alcoólatra. Os filhos, às vezes, têm esse comportamento sem ser alcoólatra, sem beber álcool nenhum. Mas começam a ter o mesmo comportamento. Aí David Cornfield, que tem o livro Cura Interior, ele diz que os filhos do alcoólatra são alcoólatras a seco. Não beberam, não são alcoólatras, mas têm o mesmo comportamento, trazem as características do comportamento do pai. Como é que ela vai quebrar esse ciclo? Aí, entregando na cruz, orando, né? A gente vai dar tempo a gente fazer ainda, vou ver se dá tempo de fazer, pelo menos com vocês, uma das ministrações, se der tempo, que não é o objetivo do curso, desse curso, né? Mas para vocês entenderem mais. Mas tem essa quebra desse ciclo, não tem? Tudo nós quebramos através da oração. Confissão, ora, entrega, pronto. E dali você, é tão lindo que você sente aquele alívio, sabe? Porque nós fazemos o seguinte, por exemplo, numa questão assim, porque essas consequências vêm nos comportamentos, nas fugas, nas angústias, na culpa. Aí a pessoa, mas eu não consigo perdoar. Então vamos perdoar. Você vai ver as pessoas que você precisa perdoar, escreve o nome delas, isso na nossa administração. Depois nós vamos orar colocando perdão, decidindo perdoar cada uma. Pedindo que Deus tire o sentimento da mágoa e que Deus entregue a vingança a Deus, orando. Menina, é um alívio quando você termina, ela se sente leve. Agora é o seguinte, Satanás vai vir, diga logo, já entreguei Satanás, já perdoei, desse jeito, sabe? Senhor, tire, se houver ainda, Senhor, tire o sentimento, porque o perdão eu já fiz. Então você começa a se fortalecer. É muito lindo. É porque é Jesus que faz. É o Espírito Santo. Quebra tudo. Sabe? Quebra tudo. Então, a família disfuncional é uma das coisas, né? Os pais são ausentes, a falta de afeto, né? Então, a falta de comunicação, pais severos demais ou passivos, eles vão trazer consequências, né? Que vão trazer para nós feridas e vão sair, né? Durante a nossa vida. Abuso sexual, né? O abuso sexual de crianças vai trazer o que? Bloqueios. Você, às vezes, durante o processo de cura, vem lembrança. Aí eu lembro de uma pessoa que fez cura comigo, e ela disse assim, e no momento da cura, eu falando, o pai era alcoólatra, né?
E eu assim, não lembrava, e depois aí eu falando sobre a questão do sexual, quando a gente foi trabalhar a área sexual. Cada um é uma área, cada vez uma área. Aí ela disse assim, eu estou lembrando agora de um momento que minha mãe, eu me lembro tanto, eu debaixo do cortinado, minha mãe entrou e se deitou em cima de mim. Interessante, ela falou assim, por que minha mãe fez isso, hein? Ela só disse, ela deitou só em cima de mim. Não sei se a mãe deitou só em cima dela. Ou ela, da mesma maneira que ela tinha bloqueado, que veio no processo, né, quando o Espírito Santo trouxe a mente dela, aí ela veio na hora. Aí nós oramos, né? Ela é louca pelo pai e a mãe. Meu pai morreu, a mãe, né? Tá agora muito ruim, ela está no maior processo, a gente já está orando por ela, para ela, na hora, eu já sei que vai ser uma situação que ela vai logo ligar para mim, sabe? Então, ela está no processo com a mãe, mas ela lembrou disso. Então foi o quê? Confessou, perdoou, por quê? Porque são brechas que o inimigo usa para trazer angústia, sabe? Para trazer revolta para as pessoas, culpa. Porque muitas vezes acontece algumas coisas que você se culpa, você acha que foi culpa sua por aquilo ter acontecido. Principalmente abuso. Exatamente. Existe eu tenho no nosso curso, eu tenho uma aula só sobre culpa. Porque é tanta coisa que você tem que entender. Culpa e sentimento de culpa. Sentimento de culpa é sem ter culpa. E culpa sem sentimento de culpa. Então tem essas coisas que as você duas tem que coisas parecidas, mas são diferentes. Totalmente diferente, né? Então, a culpa é uma das coisas também. E o bloqueio da criança, porque a criança vai achar que ela é culpada daquela situação. Mas também ela tem que pedir perdão por essa situação, porque em determinado momento ela passa a ter prazer. Então ela tem que pedir perdão a Deus pelo aquele prazer que não é o quê? Uma criança, porque a criança pode ter prazer no abuso sexual? Tem também. Criança tem. Não é dolorido não, traumático. Para algumas pode ser totalmente, mas para outras depois passa a ser. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Tem um orfanato que é o La Batista. A menina, uma das irmãs da igreja passou um tempo ajudando ela, disse, chegaram 2 crianças de pequenas, 6, 8 anos, uma idade assim, que elas eram abusadas pelo padrasto. Essas meninas de noite gritavam, sentindo o desejo, porque pela abstinência. Misericórdia. Minhas queridas. Porque a manipulação do órgão sexual traz prazer. Porque é uma coisa física. Então, a criança... Porque a gente fica imaginando uma criança. Uma criança, mas você vê que a criança, ela tem o prazer e ao mesmo tempo ela se sente violada porque aquela pessoa não está fazendo aquilo para ela. Tu está entendendo como... Veja o que isso causa na alma de uma criança. Entendeu? É difícil. Eu tenho uma irmã, uma amiga, né, irmã da igreja, que a mãe tinha raiva dela. Mas a mãe consentia. Porque não queria perder o homem, né? E ela se sentia culpada. E queria ter o amor da mãe. E sentia que não tinha por causa disso. Vê como essa menina cresceu. Foi difícil. É complicado, né? Então, aborto, outra coisa, aborto. A pessoa aborta, né? No desespero. Hoje não, tem gente que aborta porque acha que, né? Quer. Mas tem um filme que foram 2 amigas minhas, uma já morreu,
elas são muito católicas e elas eram católicas, mas era uma católica que já não acreditava em imagem. E já tinha um padre que já orava, fazia oração, já era mais esclarecido. E aí elas disseram que teve um filme que no Rio de Janeiro, ele passou acho que só 3 dias no cinema, que foi a Igreja Católica que bancou, né, ajudou a bancar, uma coisa assim, para que esse filme passasse. Foi um documentário. Money, Black Money, não, Blood Money, que é dinheiro sangrento em inglês, sangue em inglês é como... É blood. Blood, né? É. Blood Blood money, money. ou dinheiro sangrento, só sobre abortos. E as mulheres que abortavam, depoimento de mulheres que abortaram umas dentro do meu chorando, disse assim: eu não consigo esquecer a hora em que minha filha se contorceu dentro do meu ventre na hora que eu estava fazendo o aborto. Não consigo. Outras cenas assim eu fiz, mas isso nunca mais saiu da minha alma. Hoje eu me sinto angustiada. A maioria que provoca aborto sente angústia e arrependimento por isso. Só quando é uma pessoa que não tem nenhum espírito, nada, né? Que não sente, sabe? Mas, por quê? Porque ao invés de proteger, você vai matar aquele ser que é dependente de você, né? Então, e pasme, porque eu falei, não foi também na turma de ética, né? Sobre o aborto, né? Uma pessoa dizendo assim, se minha filha da igreja, né, tiver um assaltante, um estuprador pegar ela não vai ser obrigada a criar um filho, não. Eu concordo com o aborto. Não, é uma filha. E vai criar o filho do estuprador, tem várias opções. Tem adoção, né? Tem outras da família que possam querer criar, né? Mas Até porque esse filho vai ser rejeitado. vai ser rejeitado. Então ela vai querer criar um filho rejeitado. Muitas vezes não é nem pela mãe, é pela família da mãe. Porque a mãe, durante o processo, Talvez ela começa a criar uma ligação com aquela criança que está sendo gerada, né? Mas muitas vezes tem um filme interessante, gente. Eu me lembrei desse filme agora. O Quarto de... Esqueci o nome do Miguel. Não é o quarto. O Quarto de John, uma coisa assim. O Quarto de... Tem um nome sim, eu vou procurar saber o nome desse filme. Foi uma sobrinha minha que me indicou, eu assisti esse filme. É triste, porque uma menina que foi sequestrada, uma jovem, foi sequestrada, foi colocada num quarto que só dá uma claraboia quadradinha que dava para ver ali o céu, só, nesse quarto. E esse estuprador todo dia ia lá, esse homem lá, né? E criou ela nesse quarto, e ela engravidou dele e teve esse filho. Só que ela nunca deixou ele ver o filho. Ela disse, quando ele chegava, ela trancava o menino no guarda-roupa, né? E o menino ficava no guarda-roupa, o bichinho, né? E ela com ele no quarto. Então, ele nunca viu o estuprador, nem o homem, o pai dele, e o pai nunca viu. E aí ela planejou, o filme é muito interessante, libertar esse menino. Aí disse que ele estava, e o menino adoecia, ele levava remédio, não levou nunca para o hospital, nem ele nem ela. Porque tinha medo de ser descoberto, ele era criado aí. Esse menino só viu o mundo pela televisão. Ela enrolou ele no tapete, disse que ele tinha morrido, mas que ele não visse, ele não ia ver. Aí ele botou ele no tapete enrolado na carroceria da caminhonete. Aí ela disse ao menino, olha, quando você andar, que o carro parar e você ouvir, você saia e pule fora. Né? Aí o menino fez isso, o menino já era grandinho, aí o menino veio, interessante, e o menino tem a história dele ver a mãe em depressão,
dentro daquele quarto. Aí acontece que ele sai e corre. Quando ele corre, ela dá um bilhete dizendo, porque senão, aí o que aconteceu? Quando o homem, ela viu, correu, aí o menino correu, pegou em alguém, ele disse, é meu filho, aí ele deu o bilhete. Aí quando o rapaz leu o bilhete, aí disse, você vai ser preso. Aí ele correu, desapareceu, e a polícia nunca descobriu. Chegou aí no quarto, descobriu o quarto, viu tudo, mas agora sabe qual foi a situação? O menino era lindo, né? Mas o avô não conseguia olhar para ele. Quando depois, a menina com, vamos dizer, 14 anos, né? É sequestrada, a filha, volta com 30 anos, vamos dizer. Para eles foi uma coisa ver a filha de volta, mas o filho desse estuprador, para eles foi difícil ele aceitar, né? Até um dia que ela diz, olhe para ele, ela diz para o pai, fale olhando para ele. É muito interessante esse filme. Então, acontece isso, tá se entendendo? Muitas vezes. Então, muitas vezes não precisa nem ser um estuprador. Às vezes é um genro que não agradou aos pais, que batia de frente, então os pais não aceitam, não aguentam olhar para os netos. E esses netos crescem também com, né? Com esse mesmo olhar, né? Com esse mesmo olhar. E vai alterar, né? É muita coisa, gente. Eu tenho que correr. Não posso dar muito detalhe não, tá certo? Então vamos lá, rejeição, divórcio, né? Rejeição dos pais, amigos, HIV. Eu quando fiz uma especialização em geriatria, a gente foi ver os idosos, né? Que tinham relacionamentos sexuais e nós fomos para os portadores de HIV. Então, uma dizendo, a coisa mais triste, doutora, quando a gente chega, os meus filhos não querem saber de mim. Quando eu chego lá, a toalha que eu uso, eles jogam fora. É tudo assim comigo. E hoje em dia a gente já viu que não é assim, né? E ela já era num tempo que estava tomando os coquetéis, que já estava se esclarecendo que não era desse jeito. Hoje o portador vive normal. Vive normal, mas essa mulher tinha uma rejeição da família do Mas mesmo assim, ainda hoje ainda existe. Porque quando você não vai chegar para dizer assim, eu sou HIV. Não diz. Se você disser, com certeza, vai ter gente te discriminando. A pior, assim, quem que tem que ter muito cuidado? Anestesistas, médicos, porque existe a solução de continuidade, né? E aí você tem assim, por exemplo, uma filha minha que é anestesista, uma filha de uma amiga minha, anestesista, ela anestesiando um paciente de HIV, parece que a seringa dele perfurou ela, né? Ela saiu dali, entrou lá, tomou um coquetel, né? Tá entendendo? Então existe, né? Maneiras, né? Só se você tiver uma vida promíscua. Aí é diferente, né? Então a falta de paz, inquietação, essas coisas que nós vimos, a autocomiseração, os consentimentos mentais, sentimento de inferioridade, todos esses são esses sintomas. Então, se você tem falta de paz, inquieto, você sente aquele vazio interior. Teve uma pessoa que morreu, ela começou a fazer um curso comigo e ela tinha dito no grupo, quando a gente separa os pequenos grupos para cada uma colocar e orar, ela dizendo, isso é minha última tentativa, porque é um vazio que eu sinto. Ela dizia que tinha um buraco dentro dessa, né? Então, assim, essa inquietação, esse vazio, lá ela iria descobrir, ela morreu. Na segunda aula ela já tinha morrido, pegou uma infecção urinária e morreu. E ela era jovem, viu? Então, eu às vezes fico até com medo, assim, pensando, sabe? Se ela não fez alguma coisa da família, mas tudo indica que foi infecção mesmo. Porque infecção urinária mata muita mulher, viu? Porque ela vem devagarzinho e a gente não percebe, não sente, né? Então, a inquietação, essa falta de sentido para viver, né? A falta de sentido é um sintoma de uma alma ferida. Tem que levar para Cristo, correr, pegar a vida abundante, restaurar a vida abundante que Jesus deu para a gente, né? Dificuldade nos relacionamentos. E a gente, você vê que tem gente que é difícil, né?
Aí você, às vezes erra, às vezes é porque você já não aguenta. Aí ela fecha com você, você pede perdão, você faz tudo, ela não quer saber. Aí você fica, meu Deus, foi assim, a culpa é minha. Aí você olha, não é só você, é a família, são as pessoas, todo mundo que convive com ela, ela tem problema de relacionamento. Então, quem tem problema de relacionamento, em todo canto, essa pessoa tem problema. É uma pessoa ferida. E essa pessoa, eu conheço a vida dela, que ela chegou até a fazer uma cura comigo, né? Mas a cura, minha gente, é o seguinte: você faz a cura, você identifica e você é responsável pela sua cura. Porque você já identificou. Então, quando você sabe, você vai para os pés do Senhor, você vai buscar ajuda, você pede um socorro, até as pessoas que trataram com você, que fizeram sua cura, precisam de um PS, precisam de um socorro, né? Então, mas a responsável é você. Você tem consciência, tomou a consciência. Então, você tem que lutar para mudar. É você que vai ter agora, é a sua mudança, você vai ter que mudar, buscar o Senhor. Aí a pessoa continua tendo dificuldade com todo mundo. Então, você o que foi que fez? Simplesmente continuou querendo alimentar as feridas da sua alma, né? Então, autocomiseração, aquela história de ter pena de si mesmo, de querer que as pessoas sejam para você as babás eternas, né? Ciúme, sentimento de inferioridade. Nós somos poderosas em Cristo. E a gente vai entrar agora nisso, né, também. Não saber dizer não. Eu nunca digo não. Por quê? É porque eu preciso ser aceita por todo mundo. Porque como eu era aquela em casa que ninguém ligava para mim, eu tinha que fazer tudo para todo mundo olhar para mim, né? E querer estar perto de mim, então eu não vou fazer tudo, né? Vou absorver tudo. Por quê? Porque está lá a raiz. Está a raiz. Não saber dizer não. Não consegue se sentir amado. Eu estou com uma pessoa que está fazendo curso comigo, ela disse, ela chora na hora da administração. Ela disse, eu não consigo amar meu marido nem meus filhos. Eu tenho meus 3 filhos, eu olho para eles, eu não consigo amar. Ela olhou para mim, como é que eu vou dar uma coisa que eu nunca tive? Fui maltratada, fui abusada, fui para a rua. Ela disse, como é que hoje eu posso ter? Foi uma vida muito triste dela, mas está trabalhando isso nela. Então, da última vez, eu disse, eu trouxe a eu, está melhorando isso, vamos trabalhar isso. E é uma das pessoas que depois, quando terminar o curso, a gente ainda vai ter uns momentos individuais com ela. E tem pessoas que a gente termina e ainda precisa de um processo mais. Se me permita, com licença. Eu, assim, não comentei aqui no curso, né? Mas eu sou adotada, aliás, estou no curso de cura, batalha espiritual. Eu sou adotada, né? Eu sou uma filha adotada. E a minha mãe que me adotou me mostrou a minha família biológica. E eu me relaciono com a minha família biológica. E a minha mãe biológica, ela morreu muito antes da minha mãe adotiva. Eu tinha um relacionamento com ela assim, eu chamava ela de tia. Mas eu nunca tive mágoa dela. Nunca não tinha amizade com ela assim, né? Não porque não tinha mesmo. Mas quando eu encontrava ela ia na casa da minha mãe adotiva, conversava, eram amigas. Mas eu nunca tive mágoa dela, nunca tive ódio, nunca me senti rejeitada por ela. Você não acredita? Porque você teve, nunca foi muito aceita pela sua mãe adotiva, né? Porque assim, minha mãe, ela adotou minha mãe, ela casou, passou 5 anos para ter filho. Nesses 5 anos, o meu pai trabalhava como tesoureiro do INSS, fazia pagamento para o pessoal pensionista. E uma das senhoras adoeceu e foi internada. E o irmão dela perguntou se tinha, quando era tuberculose. Na época, tuberculose era aquela doença que matava, era muito perigosa, né?
E aí pensavam que ela ia morrer. E as duas filhas pequenas, o irmão atendeu. Quando ela voltou para casa, não encontrou as filhas. Tinham dado as filhas dela. Pensa. Que foram as minhas duas irmãs. Aí meu pai disse, quero. A gente até desconfiava que uma era a filha dele. Sabe? Porque, né? Aí ele disse para a mamãe, traga. Mamãe não tinha filho, já tinha 5 anos que não tinha filho. Aí trouxe uma. Aí depois de um mês, a irmã sentia muita falta dela. Aí a mamãe disse, traz a outra também. Criou as duas. Então as duas são irmãs de sangue. Aí depois nasceu meu irmão mais velho. Depois nasceu o meu outro irmão. E depois a ponta de rama, né? Ela tinha as duas mais velhas. Aí, igreja, essas coisas, mamãe nunca, sempre disse a ela. Ela, como a mais velha já veio grandinha, sabia. É muito complicada ela. Então, depois de cura, eu comecei a entender. Por conta, a gente começa a mapear, né? Entender por que o comportamento dela. Ela viu um padrinho que era apaixonada por ele tocar fogo e ficar uma tocha acesa, correndo, morrer assim no quintal. Aí quando a mais nova chegou, o que é que acontece? A irmã chega, ela queria reinar, porque era sozinha, ela ainda hoje maltrata essa irmã. A irmã é assim com ela, mas ainda hoje ela não é uma pessoa boa, sabe? Com essa irmã. Comigo, eu nasci, ela que ficava muito comigo, mas ela também. Não é essa flor que se cheire, não. Tanto é que ela está doente, liga para mim, mas basta dizer que ela mandou o filho dela me mudar no Ministério Público. Porque quando minha mãe adoeceu, ninguém cuidou, era eu. E querendo saber dos dinheiros de minha mãe, repara. Para vocês terem ideia, né? Então, é uma pessoa que não se dá com ninguém. Esse tipo de... Com o filho, a nora não suporta ela. Perdeu os 15 anos da menina, da neta, que a nora não queria. A nora chegou a jogar uma cadeira nela, porque ela foi na casa da nogra. É uma pessoa complicada, é dessas pessoas que precisou de mim, eu estou. Mas ela no cantinho dela e eu no meu. Porque a gente não pode também deixar as pessoas que feriram a gente ficar com a faquinha abrindo a ferida o tempo todo. Tá entendendo, gente? Perdoa, que não tem raiva, não tem mágoa, mas não pode conviver, né? Então, essas duas, mamãe criou ela como filha com todos os direitos. E ninguém sabia. Eu só vim saber que elas não eram minhas irmãs. Eu já era grande. Por quê? Porque os irmãos dela foram procurar elas. Aí chegou aquele povo lá em casa e elas assim. Aí eu disse, elas assim, quem é meu irmão? Aí, irmão, porque, vê só como eu soube. Ela disse, porque eu e Teca, a gente não é irmã, não é filha de mamãe mesmo não. Eita. Mesmo assim, a gente não é filha de mamãe mesmo não. Mamãe criou a gente. Aí vê só, eu já grande foi que eu vim saber que essas minhas irmãs, né? E aí eu comecei a entender muitas coisas da minha mãe também. Ó, quando a gente faz um curso de cura, a gente começa a entender tanta coisa, minha gente. Tá entendendo? Aí eu entendi isso. Então elas foram criadas, mas como chegaram grande, já com seus traumas, até eu sofri na mão delas. Tá entendendo? E mamãe sofreu muito, porque mamãe fazia de tudo para não parecer que elas eram adotadas. A mais velha, a mais complicada, era assim, não é a mínima coisa. Se tinha, a gente passou um tempo bem apertado. Ela cortava a carne e dividia para a gente um pedaço ainda maior, era para essa irmã mais velha. Ela olhava e ainda reclamava. Era desse jeito, para vocês entenderem. Então, isso aí eram os sintomas da alma ferida. E a gente começa a entender. Por isso que a gente começa a aprender a amar a alma das pessoas, sabe? E a perdoar. E a gente começa a ser mais parecida com Jesus.
um pouquinho, né? Eu quero cada dia parecer um pouquinho só mais com ele, né? Então, obsessão por sexo, é isso, né? Pessoas que foram abusadas, ou elas têm obsessão, ou elas não Tem repulsa. são obsessivas. Não é, professora, né? dá licença. Tem pessoas que não são abusadas e elas são. Porque eu já trabalhei com mulheres num presídio e elas nunca foram abusadas, né? E elas eram doentes. Elas são doentes por sexo. E essa mulher hoje ela está com 66 anos. Eu vou fazer 56. Ela é obcecada por sexo. Pronto, vamos ver as possibilidades. Ou ela foi, não quis dizer e não lembra, tá? Ou ela veio de... Aí a gente tem que entender, temos um corpo. Ou ela tem um problema biológico, tá entendendo? Neurobiológico. Ou que tudo isso tem, aí veio o mundo da carne e o diabo, aquele livro do Youssef Shedd por trás, tem a influência maligna ou é puramente maligno, né? Então a gente tem que entender essas coisas, Eu já certo? conversei com ela, muitas mulheres também, como eu, a gente conversamos muito com ela a respeito disso, né? Até citamos para ela procurar uma cura, uma libertação, fazer um tratamento, um acompanhamento, né? E ela disse, não, eu vou perder tempo com isso, sempre tem uma desculpa. Eu não sei, Ilma, né? Sim. Ilma, no curso de psicanálise, sabe quem falou sobre se trancar e jogar a chave para fora? Foi no curso de psicanálise. Então foi na igreja, eu preciso lembrar quem foi, uma pessoa que disse que tinha um homem que ele tinha também o desejo de se prostituir, de sair, de farrar. E quando ele aceitou Jesus, o desejo vinha. O que é que ele fez? Ele fazia, ele se trancava e jogava a chave fora. Misericórdia. Para poder não sair. A luta, né? A pastora, ela conta a história de uma pessoa que ela fez também. A irmã dela se prostituía, saía para se prostituir. Quando ela aceitou Jesus, começou a querer mudar. Ela pedia para a irmã amarrar ela na cama. Misericórdia. Para ela não conseguir. É a questão da abstinência, vencer a abstinência. É o que acontece com os dependentes químicos. Sim. Por quê? O projeto Cristolândia é um projeto que eu sempre levo meus alunos de teologia, de missões urbanas para lá. É um projeto sustentado pelas igrejas batistas. Então, é lindo o projeto. Então, ele tem a fase de captar na rua, né? Tem um café que eles oferecem para o povo na base, e tem a feminina e tem a masculina. Então, eles não trabalham com medicação nenhuma, é só abstinência. Louvor, estudo bíblico, oração e trabalho, né? Ocupação. Então, eles ficam 8 meses a 1 ano lá, e sem medicação. Outros projetos têm medicação, troca a droga pelo remédio, né? Mas a Cristolândia é abstinência, até vencer, a pessoa vencer aquela fase e, né, começar a conviver, né, novamente sem aquela velha situação. Então, é o que acontece no processo de abstinência, né? E aí essa menina se amarrava para não sair, né? E o homem disse que trancava e jogava. Foi uma pessoa que dessa, uma pessoa que ele conhecia, inclusive, né? Então, como tratar? Reconhecer, a gente tem que reconhecer. Não, eu sou assim, eu tenho isso, eu preciso cuidar, né? Experimentar Jesus levando, né? Entregando ao Senhor, né? Confessar, né? Pedir perdão, né? Receber o perdão de Deus por aquilo ali
E para poder se libertar e poder ser isso para outras pessoas. Transmitir. O curado cura, né? O ferido fere.